Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar a fazer o Batman. Vou começar fazendo a cabeça dele. Eu recortei aqui da minha referência a parte da frente da máscara e vou riscar para a hora que eu vim com a massinha eu saber certinho aonde eu vou colocar. Primeiro eu vou pintar a parte do olho, que é preta, né? O fundo do olho dele é preto. Então eu peguei aqui a tinta acrílica e vou pintar o fundo do olho dele de preto. Depois eu venho e coloco o olhinho em cima, que é branco. Eu abri aqui uma massinha bem fininha e vou riscar no formato da máscara. Vou recortar também a parte do olho com uma agulha bem fininha. Depois você passa a mão, passa um pouquinho de creme para deixar esse olhinho bem liso. Ajeita tudo certinho. Depois que tiver tudo no lugar, aí você aperta a parte de trás. Aperta bem para unir, né, na cabeça. Depois é só pegar o pincel modelador com água e unir com a cabeça. Alisa, deixa bem lisinho, não pode ficar nenhum degrau. Para fazer o nariz, eu estou usando aqui uma bolinha de meio centímetro. Fiz uma bolinha, aí eu modelei um nariz um pouco maior, né? E vou colar aqui na frente da máscara dele. É só passar água e unir com a máscara. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou olhar aqui na minha referência, vou fazer um rolinho e vou medir o mesmo tamanho que está aqui na referência. Faço as duas iguais e vou unir também na máscara. Alisa bem com o dedo, deixa bem lisinho. Depois você passa um lencinho umedecido para tirar alguma sujeirinha que fica. Eu já deixei a máscara secando. Veja se ficou tudo certinho. Depois a gente vem e cola o olhinho. Primeiro, a gente vai ter que fazer algumas marcações que tem. Tem que aproveitar fazer enquanto a máscara não secou totalmente, quando ela está ainda um pouco úmida.
Agora eu já vou encapar a cabeça toda dele. Eu abri uma massinha bem fininha, tem que ser bem fininha mesmo, porque não pode ter nenhum volume. A cabeça dele fica do mesmo tamanho. E vou emendar. Emende com um pouco de água e com um pincel modelador. Essa parte aqui a gente pode tirar, porque depois eu venho com um pedaço de massa e faço o acabamento. Tira todo o excesso de massa e depois é só emendar com o pincel de borracha. Aí você passa a mão, deixa bem lisinho. Para fazer a orelha, eu estou usando aqui 1,5 grama de massinha. E a gente vai colar essa orelha bem na parte de trás da cabeça dele. Sempre vai dando uma olhadinha na referência para você ver o lugar certinho. E agora é só emendar também. Deixa essa orelha bem retinha com a cabeça, não deixe nenhum volume. Passa o pincel modelador e vem puxando a massa para baixo, caso fique com uma quantidade de massa maior. Agora que eu já terminei de modelar a cabeça, veja se ficou tudo certinho. Antes de secar, a hora que a massinha ainda está um pouco úmida, eu já começo a fazer as marcações que ele tem na máscara. Vai sempre olhando na referência para ver como faz. Agora eu vou passar cola e já vou colar o olho dele. Lembrando que aqui no canal já tem uma aula onde eu ensino como faz o olho e como faz a cabeça. Agora eu já vou começar a fazer o corpo. Eu estou usando 7,5 gramas de massa, tingi essa massa com branco e preto e ficou nessa tonalidade de cinza bem escuro. Você mede na referência, ela tem que ficar no tamanho que está o desenho de referência. Para
fazer a perna, eu estou usando 3,5 gramas de massinha. Para fazer essa roupa, né, eu estou usando um pouco mais de massa do que eu estou acostumada a usar, porque eu não vou vestir ele, essa já é a roupa, então tem que ficar com um pouquinho mais de massa mesmo. Mas a modelagem é igual eu faço aqui sempre, tá? O corpinho, a perninha. É só emendar a perna com o corpo e deixar secando. Mas antes disso a gente vai precisar fazer algumas marcações. Aqui no joelho dele, ele tem um acessório. Eu fiz uma bolinha, achatei e coloquei 2 fiozinhos, um de cada lado. Você dá uma olhadinha na referência que lá tem certinho o desenho desse acessório. Faz o outro lado do mesmo jeito. Enquanto o corpinho dele ainda tá mole, eu já vou aproveitar e colocar os arames, o arame galvanizado na perna e no corpo. Antes de fazer a bota, eu deixei o corpinho secando de um dia para o outro, porque aí você pode segurar ele que ele não vai estragar as marcações que a gente fez. Para fazer a bota, eu estou usando 1 grama de massa. Peguei um pedacinho de massa com meio centímetro e vou posicionar ele um pouquinho para baixo daquele acessório que a gente fez. E agora é só emendar com algodão e água. A bota tem algumas marcações dos lados e na frente ela tem uma bolinha bem pequena. Para fazer o solado, eu fiz um rolinho, achatei e vou colar embaixo da bota.
Agora é só fazer o acabamento que ela tem, que é um fiozinho amarelo bem em cima da bota e 2 rolinhos bem fininhos de massinha preta que eu vou colar na lateral. Aqui na perna eu coloquei 2 fitinhas bem fininhas de massinha preta e um bolsinho que ele tem assim do lado da perna. Vai dando uma olhadinha na referência para ir vendo os acessórios que ele tem. Eu coloquei um cinto e vou colocar alguns outros bolsinhos, 3 de um lado e 2 de outro. E uma fivela eu fiz com um rolinho bem fininho de massinha cinza e coloquei no meio do cinto. Eu vou fazer o braço dele, eu tô usando 2 gramas de massa e vou modelar na cor preta, porque a luva dele é preta. Depois eu venho com um pedacinho de massinha cinza e coloco no braço. Agora é só colocar um pedacinho de massinha preta para fazer o acabamento da luva. Eu já vou passar cola e já vou colar aqui no corpo dele. Depois é só eu emendar o braço e o corpo com um pedacinho de algodão molhado na água. Fazer um detalhe que ele tem na luva, eu peguei um pedacinho de massinha cinza, fiz uns risquinhos e colei aqui 2 rolinhos bem fininho preto também.
E vou colocar um outro detalhe que ele tem no ombro. Peguei uma bolinha de mais ou menos 4 milímetros, achatei e colei no ombro dele. Faz esses detalhes nos dois braços. Aqui, ó, agora já secou o corpinho. Se você quiser passar uma canetinha para escurecer um pouco mais esses riscos, né, essas marcações, você passa. Se não, pode deixar sem passar mesmo. Agora é só você fazer o desenho do morcego na roupa dele, é só dar uma olhadinha na referência e fazer igual. Para fazer a capa, eu estou usando 20 gramas de massa. Abri ela com 8 centímetros de altura e 6 de largura. E vou fazer umas marcações que ela tem na parte de trás. Só vou apoiar a minha ferramenta e vou dar leve beliscadinha assim para puxar um pouco de massa para cima. Você mede no seu bonequinho e vê se ficou do tamanho dele. A minha ficou um pouquinho maior, então eu cortei um pedacinho de massa. Passei um pouco de água para dar o acabamento nessa parte que eu cortei. E agora é só deixar secando bem antes de colocar a cabeça. Depois que tiver tudo sequinho, eu deixo mais ou menos uns 2 dias, 3 dias secando, sem colar a cabeça, o corpo separado. Depois eu colo. Limpa bem, porque às vezes a gente põe a mão e fica preto em algumas partes, tá? E ficou pronto o Batman. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por vocês assistirem e eu te vejo na próxima aula.